Você sabia que dá para intercalar o algoritmo primal e o algoritmo dual no mesmo exercício? E isso pode te ajudar bastante a resolver algum problema de programação linear? Quer aprender a resolver um problema de programação linear que tem diferentes tipos de restrições, sem precisar utilizar as variáveis artificiais e, consequentemente, não precisar utilizar o método das duas fases ou o método Big M? Então, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. E qual que é o problema que nós vamos resolver hoje? O problema de hoje é maximizar 4x1 menos x2 mais 5x3. Sujeito que 3x1 mais 4x2 mais 5x3 é menor ou igual a 30, 5x1 mais 8x2 mais 7x3 é menor ou igual a 40 e 4x1 mais 6x2 mais 5x3 é menor ou igual a 36. E tanto o x1 quanto o x2 quanto o x3 são maiores ou iguais a zero. Para esse problema, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que colocar as variáveis de folga. Então, como é que vão ficar as restrições? 3x1 mais 4x2 mais 5x3 mais x4, que é a primeira variável de folga, é igual a 30. 5x1 mais 8x2 mais 7x3 menos x5 é igual a 40. Observe que agora eu tenho um menos, né? Um menos x5. A primeira variável de folga, x4, tem um coeficiente positivo e a segunda variável de folga, x5, tem um coeficiente negativo. E 4x1 mais 6x2 mais 5x3 mais x6 é igual a 36. Observe que essa terceira variável de folga, x3, tem um coeficiente positivo igual à primeira restrição. E todas as variáveis são maiores ou iguais a zero. Observe que esse problema ele não tem uma matriz de identidade inicial. Por quê? Porque apesar do x4 e do x6 terem coeficientes positivos, o x5 não tem, o coeficiente dele é menos 1. Então, eu não tenho uma matriz de identidade. Na minha diagonal principal, tem lá o 1, menos 1 e 1. Só que isso não é uma identidade. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Uma forma de resolver é multiplicar essa restrição por menos 1. Se eu multiplicar essa restrição por menos 1, igual o que nós fizemos no vídeo passado, onde eu expliquei sobre o algoritmo dual, o que eu vou ter? Eu vou ter que a restrição vai ser menos 5x1 menos 8x2 menos 7x3 mais x5 é igual a menos 40. E agora eu posso criar minha tabela e colocar o meu problema nessa tabela. E observem que eu vou ter uma matriz de identidade. Só que eu tenho um problema. Qual que é? O meu termo independente, né, meu segundo termo independente, associado à variável x5, é menos 40. Então ele é negativo. Se ele é negativo, a gente viu no vídeo passado que a minha solução primal ela é inviável nesse momento. Ela é inviável porque eu tenho uma variável negativa, né? A x5 é negativa e a x5 não pode ser negativa. E eu consigo ver isso porque lá o meu termo independente ele tem um negativo. Então eu posso dizer que o meu primal não é viável. E agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular os meus custos relativos, o CJ menos EJ. Se eu calcular esses custos relativos, que valores que eu vou ter? 4 menos 1, 5, 0, 0, 0. Óbvio que o custo relativo associado ao x4, ao x5 e ao x6 são zero, porque eles estão na minha base. Mas lembrem que o CJ menos EJ, ele me dá o valor das variáveis duais. E nesse caso, observem que eu não tenho uma solução dual viável, porque para eu ter uma solução dual viável, todos os custos relativos, todos os CJ menos EJ, eles têm que ser negativos. No vídeo passado, não sei se vocês lembram, vou deixar o link aqui, todos os custos relativos eram negativos, mostrando que o meu dual sempre era viável. Aqui não, observe que eu tenho um dual também inviável. Por que o dual é inviável? Porque eu tenho custos relativos aqui positivos. Da mesma forma que no problema primal, que a gente viu anteriormente, né, nos vídeos mais antigos, todos os custos relativos eram positivos. E a gente tentava melhorar, né, tentando fazer com que todos ficassem negativos. E quando todos eram negativos, queria dizer que nenhuma variável podia entrar. E como meu primal era viável, o meu dual sendo viável, a solução era ótima. Aqui é a mesma coisa, só que o problema é que eu não tenho uma solução dual viável. Da mesma forma que eu não tenho uma solução primal viável por causa dos termos independentes, nesse caso por causa do menos 40, eu também não tenho uma solução primal viável por causa do x1 e do x3, que tem custos reduzidos 1 e 5. E aí, como é que eu faço?
eu coloco umas variáveis artificiais para ter uma solução inicial viável e utilizar o método Big M ou método das duas fases? Não preciso. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o método dual simplex e também utilizar o método primal simplex para resolver esse problema, utilizando os dois métodos nesse mesmo problema. Só que eu vou intercalar, às vezes eu vou usar um método, às vezes eu vou usar outro método. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. E observe que eu tenho dois problemas, né? Tanto o primal é inviável, quanto o dual é inviável. Então, o que eu posso fazer? Eu posso iniciar viabilizando o meu primal, quer dizer, tentando fazer com que meus termos independentes todos sejam positivos, ou posso iniciar tentando viabilizar o meu dual, quer dizer, fazer com que os custos relativos todos sejam negativos. Tanto faz a forma que eu vou fazer. Eu posso começar das duas formas. Nesse vídeo, eu vou começar tentando viabilizar o primal. E para não ficar muito grande, eu vou fazer um outro vídeo resolvendo esse mesmo exercício, só que começando pelo método dual, tentando inicialmente escolher uma variável para entrar na base. Então vamos começar tentando viabilizar o meu primal. Observe que o meu termo independente tem 3 variáveis e 2 são positivas e uma negativa. Então o que eu vou escolher no meu método dual, no meu algoritmo dual? Eu vou escolher a variável x5, que tem lá o termo independente menos 40, para sair, igual que a gente fez no vídeo passado sobre o algoritmo dual. Então a variável que vai sair vai ser a x5. E qual variável que vai entrar? Para escolher a variável que vai entrar, como eu estou utilizando o método dual, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o θ. E o θ, ele não vai estar na coluna, igual que a gente fazia antes. Ele vai estar na linha. E como é que eu faço? Eu divido o CJ menos EJ pelo coeficiente da linha que vai sair. Mas eu só posso fazer isso nas colunas que o CJ menos EJ for negativo. E também que o coeficiente da linha que está saindo seja negativo, porque eu vou dividir os dois e essa divisão tem que dar positivo. E nesse caso, observe que a única possibilidade que eu tenho é colocar o x2, porque o meu custo reduzido lá é menos 1 e o valor da linha é menos 8. Então, menos 1 dividido por menos 8 vai dar 1/8, que é o único valor positivo. Observe que as outras divisões dariam um valor negativo e não pode. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O meu pivô ele vai ser o menos 8. Que é a interseção da coluna que está entrando com a linha que está saindo. Observe que é a mesma coisa do algoritmo primal, só que no primal, né, a gente escolhe primeiro a coluna que vai entrar para depois escolher a linha que vai sair. No algoritmo dual, como nós vimos no vídeo passado, a gente escolhe primeiro a linha que vai sair para depois escolher a coluna que vai entrar. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo a resolver esse tipo de problema, que tem diferentes tipos de restrições, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora eu inicio a minha segunda interação. O que eu faço primeiro? Eu coloco lá mais 3 linhas, né? E mudo o valor do xb, e agora vai ser x4, x2 e x6, quer dizer, eu tirei o x5 e coloquei o x2, e o meu cb vai ser 0, menos 1 e 0. É menos 1 porque na minha função objetiva original, né, era menos x2, então por isso que é menos 1. Nem sempre vai ser negativo, só nesse caso que foi, tá bom? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que aquela posição que está associada ao elemento pivô na primeira interação, na segunda interação, ela tem o valor 1. O que eu vou fazer? Eu vou dividir toda essa linha por menos 8. E se eu fizer isso, que valores que eu vou ter? Eu vou ter 5/8, 1, que é exatamente o valor que eu preciso, né? Que eu estou dividindo essa linha toda por menos 8 para que aquela posição torne-se 1, 7/8, 0, menos 1/8, 0 e 5, que vai ser o termo independente. E observe o seguinte, como o meu pivô é negativo e meu termo independente de interação anterior também é negativo, na próxima interação, o valor vai ser positivo. Por quê? Porque o valor da variável na próxima interação vai ser exatamente o menos 40 dividido por menos 8, que é igual a 5. Exatamente o 5, que é o novo termo independente agora da variável x2. Só que, como vocês sabem, eu tenho que alterar agora tanto a linha 1 quanto a linha 3. Então, vou alterar primeiro a linha 1. Eu poderia começar pela linha 3, não tem problema, vou começar pela linha 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que embaixo do 1, que está na linha 2, tem um 0. Como é que eu faço isso? Eu sei que na interação anterior, aquela posição é 6.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a linha 1, a nova linha 1, né, vai ser a linha 1 antiga, menos 6, porque lá em cima estava mais 6, então vai ser menos 6, vezes a linha 2, que é a linha do pivô. Quando eu faço isso, essa fórmula eu já mostrei para vocês, eu garanto que aquela posição ali vai ter zero. E se eu fizer as contas, o que eu vou ter? Eu vou ter os valores 1 quarto, 0, que é exatamente o que eu queria fazer, né? Menos 1 quarto, 0, 3 quartos, 1 e 6. Muito bem, a gente alterou a linha 2 e a linha 1, agora falta alterar a linha 3. O que eu tenho que fazer? Eu também tenho que fazer que tem um 0 acima do 1 nessa segunda interação. Qual o valor que essa posição tem na interação anterior? Tem 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a linha 3 vai ser a linha 3 antiga, menos 4, porque lá era mais 4, agora vai ser menos 4, vezes a linha 2, que é a linha do pivô. E se eu fizer as contas, que valores que eu vou ter? 1 meio, 0, exatamente o que eu queria, né? 3 meios, 1, 1 meio, 0 e 10. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o CJ menos EJ, como eu sempre fiz. E se eu fizer as contas, eu vou ter os valores 37 sobre 8, 0, 47 sobre 8, 0, menos 1 oitavo e 0. E observe que agora eu tenho uma solução viável no primal. Se eu tenho uma solução viável no primal, eu já posso calcular, se eu quiser, né, o valor da função objetivo nesse momento. E se eu fizer as contas, vai dar menos 5. Mas, professor, menos 5 pode? Pode sim. Por quê? Porque a minha função objetivo, apesar de todos os valores serem positivos, eu tenho uma subtração. Então, se eu subtrair dois números positivos, eu posso ter um número negativo, né? Basta que o segundo seja maior que o primeiro. Então, o valor menos 5 ali não tem problema nenhum de acontecer. E o que aconteceu agora? Aconteceu que agora todas as minhas variáveis elas são positivas. Quer dizer, o meu primal é viável. Só que o meu dual não é viável ainda, né? Quer dizer, o meu CJ menos EJ ainda tem valores positivos. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que todos esses valores tornem-se zero ou negativos. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou resolver o método simplex da mesma forma que a gente resolvia antigamente. Quer dizer, eu vou escolher uma variável para entrar na base, analisando o CJ menos EJ, e fazer as mesmas contas que eu fazia anteriormente. E não vou me preocupar mais com o algoritmo dual. Por quê? Porque o valor das minhas variáveis são todas positivas. Quer dizer, a gente vai usar o algoritmo primal simplex para terminar a questão. A gente começou utilizando o algoritmo dual simplex e vai agora utilizar o algoritmo primal simplex. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma variável para entrar. E qual variável que a gente vai escolher? A gente vai escolher a variável que tem o custo reduzido, CJ menos EJ, mais positivo. E dentre 37 sobre 8 e 47 sobre 8 e menos 1 oitavo, o mais positivo é 47 sobre 8, associado à variável x3. Então, quer dizer que a variável x3 vai entrar na base, e eu vou ter que escolher uma variável para sair dentre a x4, a x2 e a x6. E como é que eu escolho? Da mesma forma que eu fazia anteriormente. Eu vou calcular o θ. O θ vai ser a divisão do termo independente pelo coeficiente da coluna que vai entrar. Lembrando que nesse caso eu não vou utilizar o x6, porque o coeficiente do x6 nessa coluna é negativo. E é o contrário do dual, né? Quando é o dual, eu só utilizo os que são negativos. Quando eu estou utilizando o método primal, que é o método original que a gente aprendeu, né? Eu não faço a divisão quando o meu denominador é negativo. Então eu só tenho duas opções, o do x4 e do x2. O x4 vai ser 10 sobre 3 meios, que vai dar 20 terços, e a da linha 2 vai ser 5 sobre 7 oitavos, que dá 40 sétimos. E qual que é o menor? O menor é do x2. Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar o x2. O mesmo x2 que eu acabei de colocar, eu vou tirá-lo. E tem problema isso? Não, não tem problema. Pode acontecer. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 4 linhas, né? 3 das variáveis e uma para o custo reduzido. E só para ficar mais claro para vocês, eu vou apagar a interação 1 e vou deixar na tela só a segunda interação e a próxima que a gente vai resolver, que é a terceira iteração. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o xb. O xb vai ser o x4, o x3 e o x6. Quer dizer, saiu o x2 e entrou o x3. E o meu CB vai ser 0, 5 e 0. Não sei se vocês perceberam, mas entrou o x2 e depois saiu, porque o x2 ele tinha um valor negativo, né? A minha função objetivo é um valor positivo para o x1 e menos x2. Então,
fez com que a minha solução ficasse menos 5, né? Então eu não quero uma solução menos 5, por isso que o simplex tira o x2. Mas e aí? Qual que é o meu elemento pivô? O meu elemento pivô vai ser o 7/8, que é a interseção da coluna que está entrando com a linha que está saindo. E o que eu tenho que fazer? Da mesma forma, eu tenho que fazer que essa posição na próxima iteração tenha o valor 1. Para isso, eu vou dividir toda a minha linha 2 por 7/8. Que valores que eu vou ter? Eu vou ter os 5/7, 8/7, 1, que é o que eu preciso, 0, menos 1/7, 0 e 40/7, que vai ser meu termo independente. E depois eu vou atualizar minha linha 1. Naquela posição, na coluna do elemento pivô, abaixo do 1, eu tenho que ter o valor 0. E como é que eu faço isso? Eu vejo o valor que tem nessa posição na iteração anterior. E o valor lá é menos 1/4. Então vai ser o quê? A linha 1, a nova linha 1, né, vai ser a antiga linha 1, mais 1/4, porque lá em cima está menos, então vai ser mais 1/4, vezes a linha 2, que é a linha do pivô. Se eu fizer as contas, que valores que eu vou ter? 3/7, 2/7, 0, 0 de novo, 5/7, 1 e 52/7. E agora eu vou atualizar minha linha 3. Eu também quero que aquele valor ali acima do elemento pivô, né, tenha o valor 0. Na interação anterior, o valor estava 3/2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a nova linha 3 vai ser a antiga linha 3 menos 3/2 da linha 2. E se eu fizer as contas, que valores que eu vou ter? Menos 4/7, menos 12/7, 0, 1, 5/7, 0 e 10/7, que é meu novo termo independente. E para finalizar essa iteração, eu vou calcular o CJ menos EJ, que, se eu fizer as contas, os valores vão ser 3/7, menos 47/7, 0, 0, 5/7, 0, e agora eu posso calcular o valor da função objetivo, que vai ser 200/7. E aí eu pergunto, a minha solução primal continua viável? Continua. Observe que todos os valores dessa coluna do termo independente são positivos. Mas essa solução é ótima? Não é ótima. Por quê? Porque o CJ menos EJ tem valores positivos ainda. Quer dizer, o meu dual, né, ainda não é viável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aquele que tem o CJ menos EJ mais positivo para entrar. E qual que tem o valor mais positivo? É o x5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x5 na base. E vou escolher agora a variável que vai sair. Qual vai sair? A x4, a x3 ou a x6? Aí eu faço a conta. Eu vou dividir lá o 10/7 por 5/7, que vai dar 2. Não vou dividir o segundo, porque o meu denominador é negativo. E vou dividir o terceiro, que é 52/7 dividido por 5/7, que vai dar 52/5. Entre 2 e 52/5, qual que é o menor? Óbvio que é 2, né? Então, o que vai acontecer? O x4 vai sair e o x5, como nós vimos antes, vai ser a variável que vai entrar. E acabou essa interação. Agora eu vou ter que passar para a próxima interação. E agora eu vou iniciar minha quarta interação. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes, tá? Apagando a segunda interação, para que fique fácil de vocês verem aqui na tela. E nesse caso, qual que é o meu elemento pivô? O meu elemento pivô vai ser os 5/7, que é a interseção da coluna do x5 com a linha do x4 que está saindo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que aquele valor seja 1. É bem repetitivo, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a linha por 5/7. Se eu dividir, eu vou ter os valores menos 4/5, menos 12/5, 0, 7/5, 1, 0 e 2. Observe que esse 2, né, é o mesmo 2 que eu calculei lá em cima do meu θ, né? E agora eu vou atualizar a minha linha 1. A minha nova linha 1 vai ser a linha 1 antiga menos 5/7 da linha 3. Vou fazer o mesmo raciocínio que eu já mostrei para vocês até nesse vídeo. E se eu fizer as contas, que valores que eu vou ter? 1, 2, 0, menos 1, 0, 1 e 6. E agora vou atualizar a minha linha 2. A minha linha 2, minha nova linha 2, vai ser a linha 2 antiga mais 1/7 da linha 3, que é a linha do pivô. 1/7 exatamente porque o valor que estava lá em cima é menos 1/7, né? Então eu multiplico por menos 1, então vai dar. Linha 2 vai ser a linha 2 mais 1/7 da linha 3. E fazendo as contas, eu vou ter 3/5, 4/5, 1, 1/5, 0, 0 e 6. E agora eu vou calcular o custo reduzido, que vai dar
1, menos 5, 0, menos 1, 0, 0. E como eu tenho uma solução viável para o primal, eu posso calcular o valor da função objetivo, que vai ser 30. Aí eu pergunto novamente, essa solução é primal viável? É, mas ela é dual viável, quer dizer, tem a ultimalidade do primal ali, quer dizer, se eu analisar o CJ menos EJ, todos os valores são negativos ou zero? Não. Tem um valor ali, que é o valor do x1, que tem o valor 1, que é positivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a variável x1 na base e vou tirar alguém. Quem que eu vou tirar? Eu vou fazer a divisão. 2 por menos 4 quintos, não faço porque o denominador é negativo. 6 por 3 quintos é igual a 10. E 6 por 1 é igual a 6, quer dizer, um menor entre 10 e 6 é 6. Então o que vai acontecer? Vai sair o x6. Então vai entrar o x1 e sair o x6. E agora vamos para a nossa quinta interação. Eu acho que é a quinta mesmo, né? E qual que é o elemento pivô nesse momento? O elemento pivô vai ser o elemento 1, porque é a interseção da coluna que está entrando com a linha que está saindo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou repetir essa linha na próxima interação, que vai ter os valores 1, 2, 0, menos 1, 0, 1 e 6. Mas vou atualizar agora também a minha linha 2. E a minha linha 2 vai ser a linha 2 antiga menos 3 quintos da linha 1. E se eu atualizá-la, eu vou ter os valores 0, menos 2 quintos, 1, 4 quintos, 0, menos 3 quintos e 12 sobre 5. E agora eu vou atualizar minha linha 3. E a nova linha 3 vai ser a linha 3 antiga mais 4 quintos da linha 1, que é a linha do meu pivô, né? E se eu calcular, eu vou ter que valores 0, menos 4 quintos, 0, 3 quintos, 1, 4 quintos e 34 quintos. Obviamente, eu já calculei os valores antes, tá? E para finalizar, eu vou calcular o CJ menos EJ. Se eu fizer as contas, eu vou ter 0, menos 7, 0, 0, 0, menos 1 e a solução 36. É óbvio que a solução vai dar 36, porque a solução antiga era 30, o meu θ é 6 e o meu CJ menos EJ é 1, né? Então vai ser 30 mais 6 vezes 1, que vai dar 36. Mas, e o que não era óbvio, que a próxima solução, quer dizer, que essa solução vai ser ótima. Por quê? Porque observe que agora todos os CJ menos EJ, eles são zero ou negativos. Então eu posso dizer que a minha solução é ótima. E, mais ainda, não sei se vocês lembram, observe que eu tenho, na coluna do x4, que não é básica, um CJ menos EJ igual a zero. E se isso acontece, não sei se vocês lembram, quer dizer que eu tenho infinitas soluções. Se você não lembra desse assunto, assista o nosso vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Mas eu posso garantir que esse problema tem infinitas soluções. E se eu quiser calcular essa segunda solução, fizer as mesmas contas, eu vou ter a seguinte solução que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Agora, ao invés do x3, eu vou ter o x4. E esse foi o nosso primeiro vídeo, onde eu resolvo um problema que tem diferentes tipos de restrições, utilizando para o mesmo problema, tanto o algoritmo dual quanto o algoritmo primal. No vídeo de hoje, nós iniciamos pelo algoritmo dual e depois passamos para o algoritmo primal. No próximo vídeo, a gente vai resolver o mesmo exercício, mas a gente, ao invés de começar pelo método dual simplex, como nós fizemos no vídeo de hoje, nós vamos iniciar pelo método primal simplex. Então, não perca o próximo vídeo.